Pessoal, estamos retornando. Eu tinha colocado uma cronologia aí errada. Tive que fechar, parar, né, e continuar aqui com a cronologia certa. Então vamos voltar aí. Estávamos falando sobre pós-milenismo. Então, como você pode ver aí, tá lá, pós-milenismo vem de depois, né? Ou seja, Jesus vai voltar depois, após o milênio. Então, a, a cronologia aí que segue os pós-milenistas é essa. Então tá aí, ó. Então você vê, grande parte da população vai se converter, né? O milênio pode durar 1000 anos, né? E simboliza uma época de ampliação, de ampliada paz do evangelho, né? Os pós-milenistas veem a continuidade aliancista entre Israel e a igreja. Então, voltando aí, ó. Tem aqui a vinda de Jesus, morte, ressurreição, estabelecimento da igreja, o tempo da igreja que é o que a gente está vivendo. Para eles, a gente vai passar pela grande tribulação, vai passar pelo milênio, né? E Jesus só volta na segunda vinda aqui para julgar, né? Para fazer o julgamento final. Então, você vê, a igreja vai passar pela grande tribulação, vai passar pelo milênio. Esses eventos aqui são contínuos, né? Aqui antes da grande tribulação tem a grande apostasia, depois o milênio e por fim é quando Jesus volta, tá certo? Então essa é a característica dos pós-milenistas, tá certo? Ok? Voltando aqui para os slides. Temos aí a visão amilenista. Esse azinho aqui, vocês sabem, é de negação, né? Eu digo que é amilenismo, ou seja, não existe o milênio. Na verdade, algumas pessoas entendem amilenismo como aqueles que não acreditam no milênio, mas a melhor interpretação para essa palavra é: eles acreditam em um milênio, só que não em um milênio literal. Eles acreditam quando a Bíblia fala de um milênio, de 1000 anos, ela não está se referindo ali na sua literalidade. É um período em que a igreja vai, assim como os pós-milenistas veem, a igreja vai prosperar, né, no sentido de que o evangelho vai ser propagado, as nações conhecerão o evangelho se expandirá por todo o mundo. Então está aqui. Não é um milênio literal. Estamos vivendo a época da igreja, né? Jesus volta, né, depois deste milênio não literal, né, julga que os crentes, os incrédulos, né, estabelece um novo céu, uma nova terra e depois o estado eterno, depois a eternidade. Então veja, o amilenismo ele é bem simples, né, digamos assim, de se entender. Então, o conceito de amilenismo é esse, é de que eles não acreditam que vai existir um milênio literal, com o governo de Cristo literal sobre a terra, né? Eles entendem que este reino milenial que a Bíblia se refere é o período da igreja, né? Em que a igreja vai avançar, a igreja vai prosperar com o evangelho, a igreja vai converter muitas nações, vai estabelecer o reino de Deus, né? Isso aqui é um dado interessante também que eu vou falar agora. Os amilenistas, eles acreditam que Satanás está preso, né? E é por isso que a igreja está avançando, por isso que a igreja está ganhando território, porque com a vinda de Jesus, Jesus amarrou o valente, né? E aí eles se baseiam naquela passagem, acho que de Lucas, que diz que quando um valente, quando um mais valente aparece, ele amarra o valente, né? E ali, para eles, Jesus está se referindo a Satanás, que amarrou o Satanás e que agora a igreja vai estabelecer o reino de Deus, né, durante o milênio. E esse milênio não é de 1000 anos, é o período indeterminado aí da igreja. Aí depois deste período é que Jesus volta para arrebatar a sua igreja, né?
na verdade, eles não acreditam em um arrebatamento secreto. Eles acreditam na vinda física, né, de Jesus, que Jesus vai vir sobre a terra e julgar todas as nações, tá bom? Vamos ver, acho que ficou claro aí, certo? Pós-milenismo e amilenismo, aí fizemos aí uma síntese disso aí, tá bom? Tá aqui, ó, pós-milenismo, você pode depois pegar aí na página 10 e ver, ó. Período da igreja, a igreja passa pela grande tribulação, milênio literal, no caso aqui para os pós-milenistas, simbólico para os amilenistas. Tá vendo que os eventos aqui eles são contínuos, ó? Grande tribulação, de 7 anos, né? Aí o milênio é simbólico para eles, né? E Jesus volta ao final deste milênio, por isso que é pós-milenismo. Quando Jesus volta? Pós-milênio, depois do milênio, tá certo? Aí ele volta, faz o julgamento do trono branco, julga os ímpios, né? Galardoa os justos, estabelece novos céus e nova terra e depois estado eterno. Vamos então para a corrente pré-milenista. A corrente pré-milenista já está dizendo, né? Aí eu faço a mesma perguntinha. Quando Jesus volta? Antes do milênio. Então ela diz aqui que Cristo voltará antes do milênio, ou seja, o milênio ele só vai acontecer mesmo quando Jesus voltar. E os pré-milenistas eles são, né, literais quanto à questão do milênio. Então o milênio vai acontecer sim durante 1000 anos, o reinado de Cristo vai ser estabelecido, né? Satanás vai ser preso nesse período, Satanás não está preso agora, será um período de 1000 anos literais, tá certo? Então os pré-milenistas eles pensam dessa forma. Daí nós temos, dentro do pré-milenismo, duas linhas de pensamento. Os clássicos, ou históricos, né, como nós chamamos, e os dispensacionalistas. Esses somos nós. Nós somos de corrente pré-milenista, ou seja, Jesus volta antes do milênio, e somos dispensacionalistas. Nós acreditamos nas 7 dispensações que Deus estabeleceu sobre o mundo. Tá certo? Então nós temos aqui a cronologia de como isso vai acontecer, né? Então nós temos... aqui ainda está na visão pré-milenista, que existem também, né, os pré-milenistas pós-tribulacionistas, que são esses mesmos aqui, que nós chamamos, ó, de clássicos ou históricos, né? Então eles recebem 3 nomes. Os clássicos ou históricos e pós-tribulacionistas, ou seja, porque eles acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, tá certo? Eles acreditam sim que Jesus vai voltar antes do milênio, mas eles acreditam que Jesus só volta pós-tribulação. Então nós temos aí período da igreja, que é o período que a gente está vivendo agora, grande tribulação, a igreja passando aqui por essa grande tribulação de 7 anos, né? Depois o arrebatamento, né? Ressurreição aqui dos que morreram em Cristo. A igreja sobe para o céu, né? Governa aqui com Cristo. Depois volta para a terra, estabelece o reino milenial, tá certo? O período de 1000 anos, né? Satanás é preso aqui e tudo mais. Ao final dos 1000 anos, Satanás ele é solto, ele vai ajuntar as pessoas ali para a batalha de Gog e Magog contra Cristo. Cristo os derrotará e depois os julgará, tá certo? Viram aqui, ó. Então, pré-milenista, né? Clássico ou pós-tribulacionista acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. Aí nós temos aí os pré-milenistas, dispensacionalistas, né? Ou pré-milenista, pré-tribulacionista. Esses somos nós. Então nós acreditamos que Jesus vai voltar. Quando Jesus vai voltar? Antes, pré-milênio e pré-tribulação.
tá certo? Temos aqui a breve história dessa lente de interpretação, né, que ela apareceu lá nos Estados Unidos, no Reino Unido, no século XIX, século XX. E nós acreditamos que o arrebatamento ocorrerá de duas fases. A primeira, né, fase, ela é antes da grande tribulação. A vinda de Cristo ela acontecerá de duas fases. A primeira, com arrebatamento, nós chamamos arrebatamento secreto, ou seja, que só quem vai saber é a igreja. É um arrebatamento secreto só para a igreja, nenhum olho vai ver, né, será iminente, num piscar de olhos. Jesus leva a igreja para ele. E aí inicia-se aqui na terra a grande tribulação. No final da grande tribulação, Jesus volta com a sua igreja e aí sim, todo olho verá. E aí para estabelecer o reino de 1000 anos. Então temos aqui, amados, o gráfico da nossa visão de linha de pensamento, tá certo? Você já deve ter visto aí, né? Então vamos lá. Período da igreja, período que a gente está vivendo. Arrebatamento, conforme está lá em 1 Tessalonicenses 4,16. Depois você lê lá, 1 Tessalonicenses 4,16. Jesus voltará antes da grande tribulação. Jesus não vai deixar com que a igreja dele seja julgada com o mundo. Então, as pessoas tendem a dizer assim, mas a igreja sempre suportou tribulação, sempre suportou perseguição. Mas, irmãos, aqui fique bem claro, nós estamos falando da grande tribulação. Da grande tribulação. A grande tribulação é o julgamento de Deus sobre a terra, sobre os ímpios. Tá certo? Por exemplo, Abraão perguntou para Deus se Deus julgaria, né, o justo com o ímpio. E Deus disse não, Abraão. Quando, lá no caso de Sodoma e Gomorra, né, que Ló estava lá, o sobrinho de Abraão estava lá preso. E Deus disse a Abraão, se houver naquela cidade ao menos 50 justos, eu livrarei a cidade. Tá certo? Livrarei a cidade por amor àqueles 50 justos. Livrarei os justos daquela cidade. E aí Abraão vai fazendo aquela intercessão ali por Ló, e aí Deus vai mostrando para Abraão que naquela cidade não existia um homem sequer justo. Por isso que ele havia decidido derramar sua ira sobre a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, né? Mas veja, Ló é salvo graças à intercessão de Abraão. Então, o Ló se salvou ali pela graça de Deus e não foi julgado com Sodoma, né? Então Deus ele não trata aí a igreja da mesma forma com o mundo. A igreja pode passar por tribulações, pode passar por perseguições, por enfrentamento, mas na grande tribulação, que é quando, lá no capítulo 5 começa a grande tribulação, quando Deus vai começar a abrir os selos, derramar as taças da sua ira, né? Que ele vai começar a tocar as trombetas, ali sim vai ser fatos, acontecimentos terríveis sobre a terra. E a igreja não estará mais sobre a terra, certo? Esse arrebatamento, uma das características dele é que ele é iminente, ou seja, ele é a qualquer momento, não abrir e fechar de olhos. Outro texto que nos ajuda a entender que a igreja não passará pela grande tribulação é Apocalipse 3:10, que a gente leu, né? Assim como você guardou a minha palavra, a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora que está para vir sobre todo mundo para tentar os que moram sobre a terra. Então, essa palavra aqui, que Jesus fala, como você guardou a minha palavra, eu também te guardarei, essa palavra tem um sentido de manter a pessoa sobre a sua custódia. Então Jesus ele está dizendo, vocês guardaram a minha palavra, eu também guardarei vocês, manterei vocês em custódia. Enquanto isso acontecerá o evento em que vai provar, vai tentar todos os moradores da terra, tá certo? Então, arrebatamento, 7 anos de grande tribulação, e aí essa grande tribulação ela é dividida,
certo? O anticristo vai aparecer aqui depois do arrebatamento, ele vai fazer um pacto com Israel nesse período de 7 anos, só que no meio desse período ele vai quebrar esse pacto, né? Vão ser aqui 3 anos e meio de prosperidade, né? O anticristo não vai mostrar suas garras aqui, mas quando passar os 3 anos e meio, ele vai quebrar o acordo que ele fez com Israel e vai mostrar quem realmente ele é. Vai querer ser adorado como Deus, vai querer ser venerado como Deus. E a igreja, Diego, vai estar onde? A igreja vai estar aqui, ó. Bodas do Cordeiro, durante também 7 anos. Quando se encerrar esse período de 7 anos, aí sim. Aí a igreja volta juntamente com Cristo, certo? Vai destruir os ímpios, Satanás será preso, né? Se encerra aqui a 70ª semana de Daniel, né? E aí sim, Cristo, junto com a igreja, estabelece literalmente o reinado dele aqui durante 1000 anos sobre a terra. Amarra Satanás, prende Satanás, julga os ímpios, né? Deixa Satanás preso. Passa 1000 anos de governo literal. A igreja governará com Cristo sobre a terra. Tá certo? E aí depois ele solta Satanás depois dos 1000 anos. E Satanás ele vai ainda juntar pessoas para uma batalha final com Cristo ali e a igreja, né? E aí Cristo vai derrotar eles com o sopro da sua boca, vai julgar aqui, fazer o julgamento final. Nesse período aqui, Satanás vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, né, que é a segunda morte. Então vão ser lançados lá, e aí sim, Cristo vai destruir essa terra, vai estabelecer novos céus e nova terra, né, e aí novo céu e nova terra, e aí vai colocar só a igreja aqui para adorar ele, né? Faço aqui uma pequena consideração nesse período aqui, pré-tribulacionista, pré-milenista, que é o seguinte: existe a corrente chamada mid-tribulacionismo. Mid é de meio. Então o que eles acreditam? Eles acreditam igual a gente aqui. Só que eles entendem que a igreja ainda vai passar por o período de 3 anos e meio da grande tribulação. Nesse período aqui de prosperidade, em que o anticristo vai firmar um acordo com Israel e tudo mais, né? Só que aí, quando for no meio da grande tribulação, Jesus volta. Então aqui essa setinha amarela deveria estar aqui, ó, no meio. Então para eles a igreja ainda passa por um período, pelo período da grande tribulação, tá certo? Vamos aqui para os slides, para ficar bem claro, tá aí. Aqui é o pré-milenismo histórico, né? E o dispensacionalista, são correntes parecidas, só a questão da grande tribulação que muda, né? Porque os históricos eles acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, e os dispensacionalistas, que somos nós, acreditamos que nós não vamos passar pela grande tribulação. Tá certo? Então, aqui, a grande diferença de nós para eles é esse, ó. A gente acredita em um milênio literal, só vai acontecer depois da grande tribulação. É iniciado esses eventos com a vinda de Cristo, com o arrebatamento da igreja. Satanás estará preso, né? Depois de 1000 anos, Satanás será solto. Tá certo? Tá aí essa cronologia, né? Como vai se dar o final dos tempos. E falo aqui também um pouco sobre as dispensações, que a gente falou sobre dispensacionalismo. Vale aqui lembrar o que são as dispensações, né? Acho que vocês se lembram, já devem ter estudado, mas dispensação significa administração, forma de governo. Então é como Deus ele governa a terra, né? Como ele governa sobre a humanidade, estabelecendo administrações, né? Dispensações, e são 7. A primeira é a dispensação da inocência, que está lá em Gênesis 1, 28 até o 30, né? A segunda é a chamada dispensação da consciência, né? A terceira, a dispensação do governo humano. A quarta, a dispensação da promessa. A quinta, a dispensação da lei. A sexta, a dispensação da graça, que é a que nós vivemos hoje. Vivemos essa administração de Deus
sobre nós, né? A dispensação da graça. E a última administração é do reino milenar, ou seja, do milênio. Então, essa é a forma como Deus ele procurou administrar, governar, estabelecer os tempos e os períodos, né, de juízo, de promessa, de aliança com o homem, tá certo? Então são essas 7 aí. Nós vivemos nesse período da sexta dispensação, que é a dispensação da graça, tá certo? Esse material a gente vai estar incluindo lá para vocês, depois vocês dão uma lida melhor, tá certo? Então, pessoal, é isso, a gente fica por aqui, né? A corrente aí amilenista a gente já falou, e espero que vocês estudem e se esforcem aí para aprender mais sobre o livro do Apocalipse, tá bom? Que Deus abençoe, uma boa tarde e tudo de bom, e boa noite e bom dia também para quem assistir essa aula aí de dia, de tarde e de noite. Até mais!